As regras da guerra acabaram. A Rússia cometeu um erro enorme e imperdoável ao lançar um dos seus ataques mais horríveis contra crianças ucranianas. A retaliação foi imediata e absoluta. Poucas horas após o ataque, recebemos um relatório de que os Estados Unidos suspenderam restrições importantes contra a Ucrânia. Mísseis britânicos e franceses agora podem atacar profundamente na Rússia, atingindo refinarias e fábricas militares que Putin não consegue proteger. Veja, a retaliação não parou aí. Os Estados Unidos agora impuseram sanções esmagadoras contra a Rosneft e a Lukoil, duas das maiores empresas petrolíferas da Rússia. O mercado de ações russo está desmoronando e Putin está furioso. Mas ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo. Ao atacar crianças ucranianas, ele forçou o Ocidente a declarar que o tempo para conversas acabou. É quando a guerra se torna pessoal. Tudo isso começou ontem de manhã, quando Putin realizou um dos ataques mais horríveis desta guerra. Drones russos atingiram uma creche às 10h30 da manhã, horário da Ucrânia. Isso foi bem no meio do horário escolar, pela manhã. Temos imagens do ataque e do resgate feito pelos primeiros socorristas após os ataques. Mas, mesmo assim, os russos estão negando tudo isso, alegando que toda essa história das crianças foi uma armação da OTAN e que, na verdade, esse era um local da OTAN. Mas deixe-me mostrar as evidências e você decide por si mesmo. E aqui também temos as consequências, onde os primeiros socorristas estão tentando evacuar todas as crianças. Ouvimos as crianças chamando suas mães. Bonito! Segundo alguns propagandistas russos, isso foi vingança da Rússia. Você pode estar se perguntando, vingança por quê? Vou mostrar para você. Mais cedo, as forças ucranianas usaram o Storm Shadow do Reino Unido para destruir uma fábrica química russa em Briansk. Essa fábrica é uma instalação crucial no complexo industrial militar da Rússia. Ela produz pólvora, cargas explosivas de combate, combustível para foguetes e assim por diante. A Rússia iniciou a invasão, então a Ucrânia tinha pleno direito de destruir a fábrica. Em retaliação, a Rússia mira crianças de jardim de infância. Segundo os russos, as crianças eram apenas atores e isso era uma instalação da OTAN. Mas a questão é que uma coisa que Putin esqueceu foi que, mesmo que ele tenha perdido toda a compaixão, o resto do mundo ainda a tem. E é aí que ele meio que não percebeu que a primeira-dama se importa profundamente com as crianças ucranianas. É importante lembrar isso a todos. Há apenas alguns meses, em julho, o presidente Trump admitiu publicamente que foi a primeira-dama Melania quem o convenceu de que as promessas de Putin realmente não valem nada. Ouçam só! Eu chego em casa, conto para a primeira-dama e falei com Vladimir. Hoje, tivemos uma conversa maravilhosa. Ela disse, é mesmo. Além disso, quando Putin veio ao Alasca, a primeira-dama mandou uma carta pessoal para ele. E ela tinha uma mensagem muito específica. Ela pedia a Putin proteção às crianças ucranianas, algo que o exército russo não tem feito. Tem sequestrado crianças ucranianas e levado para a Rússia, onde famílias aleatórias as adotam. Bem, acho que o que Putin fez ontem foi um pouco demais. Isso porque, poucas horas após o ataque, recebemos a reportagem bombástica do Wall Street Journal. Estados Unidos da América suspendem restrições ao uso de mísseis europeus de longo alcance pela Ucrânia. A medida coincide com uma iniciativa de Trump para pressionar Moscou a negociar o fim da guerra. Agora, é aqui que quero esclarecer os detalhes, porque a redação deste relatório é muito específica. E isso é por um motivo. Os Estados Unidos da América não estão dando permissão para atacar dentro da Rússia.
porque a Ucrânia já tem essa permissão. Eles já vêm usando drones para entrar lá. A manchete afirma que os Estados Unidos da América retiram uma restrição importante. Então, qual era essa restrição? Veja, mesmo que esses mísseis sejam europeus, especialmente do Reino Unido ou França, utilizam dados de direcionamento ainda fornecidos pelos Estados Unidos. Após o presidente Biden, esses dados de direcionamento foram retidos. Ou seja, nós não dissemos à Ucrânia que eles não podem atacar dentro da Rússia. O quê? O processo era que, se a Ucrânia identificasse um alvo, eles teriam que pedir permissão ao seu correspondente americano. O pedido vai direto para Pete Hegseth, secretário de Guerra e Defesa. E se ele aprovar, a Ucrânia pode atingir esse alvo usando dados dos Estados Unidos da América. Mas se ele não aprovar, a Ucrânia não pode atingir esse alvo. Mesmo com o míssil e a permissão do Reino Unido que o fabricou, eles não possuem os dados de direcionamento. Essa é a principal questão, que os Estados Unidos da América ainda não decidem. Esse privilégio, ou melhor, não lembro a palavra exata, mas Pete Hegseth já não pode aprovar ou rejeitar um ataque. Na verdade, esse poder agora é do principal general dos Estados Unidos da América na Europa, o general Alexis Greenwich. Ele também comanda a OTAN atualmente. Na minha opinião, é bem melhor que ele decida, porque ele é muito mais pró-Ucrânia do que Pete Hegseth. Isso não quer dizer que Pete Hegseth seja anti-Ucrânia. Mas houve alguma falta de comunicação entre o governo e o Pentágono, e não sabemos quem está causando essa falta de comunicação. Tecnicamente, os Estados Unidos da América não estão permitindo ataques dentro da Rússia. Os Estados Unidos da América apenas fornecem os dados de localização para os alvos escolhidos pela Ucrânia. A Ucrânia utiliza mísseis feitos no Reino Unido. Esse detalhe técnico é importante porque, poucas horas após a divulgação do relatório, o presidente Trump fez essa declaração. Você fez uma postagem nas redes sociais mais cedo, nesta tarde, falando sobre uma reportagem do Wall Street Journal como sendo uma história falsa. Sim. Falsa. O Wall Street Journal é falso. É menos falso em relação a finanças do que em relação a fofoca? Pode confirmar se entendi corretamente o que está acontecendo? Pelo que entendi, a matéria sugeriu que suspendemos recentemente uma restrição sobre inteligência nos Estados Unidos. Não, é que disseram que eu dei permissão para a Ucrânia disparar mísseis profundamente dentro da Rússia, mas eu não fiz isso. Segundo, eles não estão usando nossos mísseis. Eles estão usando, acho que, mísseis europeus ou de algum outro lugar, mas não estão usando os nossos. O que eles fazem? Não controlo isso, mas controlo nossos mísseis. Eles não estão disparando. Era uma história falsa. O Wall Street Journal inventa muito. Agora, Trump não é o maior fã do Wall Street Journal, mas a reportagem não diz o que ele está alegando. Ela diz: nunca diz que, olha, Trump deu permissão. Diz que os Estados Unidos da América suspenderam a restrição. Isso é verdade, pois vimos um ataque com Storm Shadow em uma instalação russa, citado no início do vídeo. Isso só acontece se os Estados Unidos da América fornecerem os dados de direcionamento. Acho curioso que agora usamos o argumento de que não são os Estados Unidos atacando, mas sim países europeus. A Ucrânia, qualquer um, menos nós, porque sinto que isso é típico da Rússia. É um argumento russo, usando meias-verdades para se defender. E agora a Rússia está provando do próprio veneno. Digo isso não só por causa dessa declaração. Ele repetiu uma declaração parecida depois, na mesma coletiva de imprensa. Ouça. E nós não estamos vendendo armas para a Ucrânia, estamos vendendo para a OTAN. O que é diferente de antes com Biden. Ele simplesmente deu 350 bilhões de dólares em armas e dinheiro diretamente para a Ucrânia. E isso foi tão tolo. Mas nós vendemos para a OTAN. E em teoria você pode fazer o que quiser com elas. Não precisa ser a Ucrânia, mas provavelmente é na maioria das vezes. O que as nações estão fazendo agora é... comprar. Quero dizer, vamos lá, não podemos dizer que não estamos vendendo armas para a Ucrânia. É só que estamos vendendo para a OTAN. Sabemos onde isso vai dar, por isso estamos vendendo. É assim que o processo funciona. A Ucrânia faz um pedido de armas. Eles querem. Esse pedido vai para o comandante da OTAN, de quem acabamos de falar. Ele analisa, verifica se os Estados Unidos da América têm o suficiente e aprova. E então, a OTAN compra as armas e entrega para a Ucrânia. Está bem claro por que isso está acontecendo. Só não queremos admitir. E fico feliz com isso. É assim que a Rússia age. Eles sempre usam esse tipo de narrativa de guerra informacional para confundir todo mundo.
Agora estamos fazendo algo parecido, o que dificulta ainda mais para a Rússia culpar os Estados Unidos. Quando o presidente afirma publicamente que não fornece armas à Ucrânia, mas sim à OTAN, não aprovamos ataques na Rússia. Só a Europa faz isso. Sei que os europeus podem não gostar, mas me alegra ver a Rússia provando do próprio veneno. Como eu disse no começo do vídeo, a retaliação não parou por aí. A maior notícia foi, claro, as sanções. Digo que essa foi a maior notícia porque não houve novas sanções nesta administração. Trump estendeu algumas sanções que o presidente Biden anunciou, mas essas foram apenas extensões. Isso é totalmente novo e certamente uma das sanções mais severas já anunciadas pelos Estados Unidos da América inclui todas as sanções impostas sobre o presidente Biden. Hoje é um dia importante pelo que estamos fazendo. Essas são sanções muito grandes. Essas são contra as duas grandes petroleiras deles. Esperamos que não durem muito. Esperamos que a guerra seja resolvida. Acabamos de responder sobre as várias formas de mísseis e tudo mais que estamos analisando. Mas não achamos que isso será necessário. Os Estados Unidos da América impõem sanções às empresas Rosneft e Lukoil, da Rússia. Essas são duas das maiores empresas. A Rússia é dona e a Rosneft é, na verdade, estatal. Então isso afeta a conta bancária de Putin de forma muito mais direta. Ouvindo tudo isso, acredito que todos se perguntam: a Rússia não é já o país mais sancionado do mundo? Qual a diferença dessas sanções em relação às anteriores? Vou explicar. Primeiramente, isso não são apenas sanções contra a Rosneft. Isso se aplica a empresas que essas companhias possuam 50% ou mais, afetando mais subsidiárias e demais casos. Além disso, essas sanções diferem das anteriores. Já comentamos isso em vídeos anteriores, mas faz tempo, no final de 2022, acho. Os países ocidentais anunciaram um teto de preços, permitindo que refinarias e produtores russos vendessem seu petróleo. Eles não podiam vender acima de certo preço, que divulgamos inicialmente como $60. Há meses, vários países europeus baixaram o teto de preços para $47. Ou seja, qualquer um que estivesse comprando petróleo russo tinha que garantir que comprasse abaixo desse preço, porque se não fizesse isso, seria atingido por sanções. Então isso foi sancionado. Era como: você pode dirigir nessa estrada, mas não passar de certo limite de velocidade. Dirigir abaixo do limite ajudava, mas não era tão eficaz quanto o que anunciamos agora. Agora, é como se você simplesmente não pudesse lidar com eles de jeito nenhum. Você não pode dirigir nessa estrada de jeito nenhum. Qualquer empresa ou país que negocie com essas empresas enfrentará suas próprias sanções. E além disso, essas empresas não podem mais usar dólares americanos de jeito nenhum. Isso significa que empresas russas terão que fazer mais manobras para fechar negócios, o que realmente dói. Isso elevará os custos e reduzirá as margens. Então as sanções funcionam, só não da maneira que muita gente fala. A economia russa não vai acabar amanhã, infelizmente, embora eu quisesse que isso acontecesse. Além disso, o que está acontecendo, se eu fosse colocar em uma analogia, é como se houvesse uma corda em volta da economia russa. E toda vez que novas sanções são anunciadas, a corda fica cada vez mais apertada. Então, ela não está morta, mas respirar está cada vez mais difícil. Não é só pelas sanções dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América também pediram aos aliados europeus, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Canadá, para seguirem juntos. Eles pediram para que todos aplicassem as mesmas sanções. Enquanto isso, no mesmo dia, a União Europeia aprovou seu 19º pacote de sanções, que é único de certa forma. Onde eles estão mirando diretamente na frota sombra, eles estão mirando em 100 ou mais de 100 embarcações que fazem parte dessa frota sombra. Putin usa isso para enviar petróleo à Índia, China e Turquia. E isso também é muito eficaz, porque significa que toda vez que vemos um desses navios atracados, digamos, em um porto na China ou em um porto na Índia, isso significa que agora podemos ir atrás da empresa que opera esse porto, porque eles estão lidando com um navio que está sob sanção. Isso desestimula as empresas a permitirem que esses navios atraquem em seus portos, ou apenas investem mais para ocultar isso, o que facilita, pois aumenta seus custos. Isso reduz as margens da Rússia.
Então, existem maneiras de as empresas tentarem evitar as sanções, mas elas estão correndo um grande risco de serem cortadas dos dólares americanos, dos bancos americanos. E além disso, enquanto fazem isso, mesmo que não sejam pegas, ainda estão gastando mais dinheiro. Então isso prejudica a conta bancária russa. Como era de se esperar, com as sanções anunciadas, Trump disse que não se encontrará com Putin. O motivo é simples. Recebemos detalhes da ligação entre o secretário de Estado Marco Rubio e Sergei Lavrov. E Rubio ficou irritado após a conversa. Ele disse: "A Rússia não mudou, continua exigindo as mesmas coisas. E o que pedem é uma loucura. Eles exigem as terras que não conseguiram tomar nos últimos 10 anos. E, em troca, a Rússia está dizendo que vai parar de atacar. É isso que eles estão dizendo? Eles dizem: se querem que paremos de atacar, nos deem mais terras." Isso não é uma boa troca, especialmente para quem conhece a história da Rússia. Como disse Eisenhower, a promessa russa não vale nada. Ninguém aceita ceder território só com promessa russa de não invasão. Mas sim, definitivamente um dia positivo em termos de todas as ações que os Estados Unidos da América tomaram. Definitivamente um dia muito, muito horrível. Um dia assustador para as crianças ucranianas. E é isso, essas são todas as atualizações que temos hoje. Se você gosta dessas atualizações, o que parece estranho dizer depois de cobrir as notícias que acabamos de cobrir, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal aqui embaixo. Buscamos 2 milhões de inscritos até o fim do ano.